Você já parou para pensar que tudo o que chamamos de vida pode não passar de uma ilusão de perspectiva? Que o tempo, esse relógio invisível que parece reger cada segundo da nossa existência, talvez não exista da forma como você acredita? Imagine que cada lembrança que você guarda, cada arrependimento que ainda dói e cada desejo que projeta para o futuro sejam apenas rearranjos de um mesmo instante, um eterno agora, repetido de maneiras diferentes. Estranho? Inquietante? Pois é. Mas e se eu te disser que tanto a física mais avançada quanto a psicanálise mais profunda apontam exatamente nessa direção? Einstein já mostrou que dois relógios, em lugares diferentes, podem marcar horas distintas. Freud revelou que o inconsciente não conhece passado ou futuro, e a física quântica vai ainda além. Talvez o tempo nem sequer exista. Talvez ele seja apenas uma invenção da nossa percepção, um truque da mente e do universo para que não enlouqueçamos diante do caos absoluto. Se isso te incomoda, ótimo. Esse desconforto é o primeiro passo, porque ao longo deste vídeo vamos atravessar juntos a fronteira entre ciência e psique, explorando não só o que o tempo é, mas o que ele faz com você, com a sua memória, com seus afetos e até com o modo como você ama e sofre. Então, se o tema já mexeu com a sua curiosidade, inscreva-se no canal agora mesmo, deixe o like e compartilhe suas impressões nos comentários. Porque o que você vai ouvir aqui não é apenas conhecimento, é um mergulho naquilo que você vive todos os dias, mas nunca ousou encarar de frente. O tempo, essa palavra tão banal e ao mesmo tempo tão insuportavelmente enigmática. Você o sente escorrer pelos dedos quando está atrasado para o trabalho, você o percebe arrastar-se cruelmente em uma fila de banco, e também o vê desaparecer em um piscar de olhos quando está vivendo algo que ama. Mas pare um instante. Se o tempo fosse realmente uma linha reta, universal, constante, por que ele se comporta de maneiras tão contraditórias na sua experiência? Por que meia hora pode parecer uma eternidade quando você sofre e 3 horas podem passar como segundos quando você ri? Talvez porque o tempo que importa, o único tempo que realmente existe para você, não seja aquele que o relógio pendurado na parede insiste em marcar. É o tempo subjetivo, o tempo do afeto, o tempo que não se mede em minutos, mas em significados. E é exatamente aqui que a nossa investigação começa a ganhar corpo, na tensão entre o tempo físico e o tempo humano, entre aquilo que a ciência descreve com números e aquilo que você sente no silêncio da sua própria pele. Durante séculos, acreditou-se que o tempo era como um rio, correndo de maneira uniforme, inevitável, indiferente. Newton imaginava um grande relógio cósmico, onde cada engrenagem funcionava sem falha, sem emoção, sem escolha. Mas o século XX sacudiu essa ilusão. Einstein mostrou que 2 gêmeos idênticos, se viajassem em velocidades diferentes, voltariam para casa com idades distintas. Sim, o tempo pode se esticar ou se contrair dependendo do movimento e da gravidade. Uma ideia que parece saída de ficção científica, mas que já foi confirmada em experimentos reais. E, enquanto a física desmoronava certezas milenares, a psicanálise revelava algo igualmente perturbador. O inconsciente não tem calendário. Para ele, 1998, 2010 ou ontem à noite são a mesma coisa. O trauma não envelhece. A lembrança recalcada não se torna mais leve só porque o ponteiro do relógio girou. O inconsciente vive em um eterno presente, onde aquilo que foi vivido retorna como se estivesse acontecendo pela primeira vez. Quantas vezes você não se viu repetindo padrões, cometendo os mesmos erros, entrando nos mesmos relacionamentos fadados ao fracasso? Você até sabe que não deveria, mas ainda assim repete. Isso não é acaso, é estrutura. É o tempo subjetivo em ação, ou melhor, em colapso. Agora, imagine o choque. De um lado, a física quântica diz que no nível mais profundo, talvez o tempo nem sequer exista como entidade independente. Algumas das equações mais fundamentais do universo funcionam sem mencionar o tempo em absoluto. Do outro, a psicanálise revela que a psique humana pode ignorar completamente a cronologia. É como se tanto o cosmos quanto a mente conspirassem para nos dizer:
esse relógio que você venera pode não ser o soberano da sua existência. E, no entanto, seguimos escravizados pelo tempo. Olhamos o celular a cada 5 minutos, sentimos culpa quando perdemos tempo, vivemos correndo atrás de algo que nem sabemos se é real. No Brasil, temos até uma expressão reveladora: tempo é dinheiro. Mas e se o tempo for apenas uma invenção conveniente, criada para organizar a vida em sociedade, sem nenhuma existência sólida fora das nossas convenções? Seríamos capazes de viver sem ele? Ou estaríamos condenados a enlouquecer diante de um presente que nunca passa? Pense nos seus dias. Quantas vezes você se flagrou olhando para trás e pensando como o tempo voou? Ou olhando para frente e se atormentando com quanto tempo me resta? Essas perguntas não são sobre relógios, mas sobre angústia, sobre memória, desejo, perda. Quando você lembra de alguém que já partiu, o tempo se dobra dentro de você. Aquela voz, aquele riso, aquele abraço não parecem estar lá atrás, mas sim acontecendo de novo, agora, em um canto silencioso da sua mente. Quando você projeta um futuro, é como se ele já existisse dentro de você, mesmo antes de se realizar. E é nesse ponto que percebemos: talvez o tempo não seja uma linha, mas um tecido que se estica, se enrosca, se rompe e se costura de maneiras diferentes para cada um. A ciência nos mostra isso, a psicanálise nos mostra isso, e a sua vida cotidiana confirma, ainda que você não tenha palavras para nomear. Por isso, precisamos continuar, porque o que está em jogo aqui não é apenas uma questão filosófica ou científica, é a forma como você organiza sua própria existência. É sobre como você entende suas dores, como interpreta suas escolhas e como lida com a ansiedade de um futuro que nunca chega e com um passado que nunca vai embora. E é exatamente essa viagem que vamos fazer juntos. Vamos atravessar do relógio de Newton ao colapso quântico, das lembranças infantis à lógica do inconsciente. Não como quem busca uma resposta definitiva, mas como quem ousa olhar para a pergunta de frente. O tempo realmente existe? Ou será que é apenas o palco que criamos para não admitir que vivemos suspensos no vazio? Feche os olhos por um instante e tente lembrar do momento exato em que a sua infância terminou. Você consegue? Provavelmente não. O que vem à memória são fragmentos: uma rua empoeirada, o cheiro de café vindo da cozinha da sua avó, a primeira vez que você percebeu que alguém podia mentir. Esses pedaços desconexos não formam uma linha reta. Eles não se organizam em uma cronologia impecável. Eles saltam. O tempo da sua vida não é o tempo do relógio. Ele é descontínuo, irregular, como se estivesse sempre tropeçando nos próprios pés. E é nesse tropeço que mora a verdade. A física quântica já nos disse que no nível mais fundamental da realidade, o tempo pode não estar escrito nas equações. O universo não parece precisar dele para existir, mas você precisa. Você precisa para organizar a sua narrativa pessoal, para distinguir o antes do depois, para acreditar que evolui, amadurece, muda. É por isso que o tempo é, ao mesmo tempo, uma ficção e uma necessidade. Sem ele, a vida se fragmenta em pedaços insuportáveis. Com ele, a vida se costura em algo que faz sentido, ainda que esse sentido seja sempre precário. Agora, imagine a cena. Você está em um hospital, sentado ao lado de alguém que ama profundamente. Os minutos no relógio são os mesmos, mas cada segundo parece um punhal cravado no peito. O tempo não passa. Ele se alonga até o insuportável. No entanto, quando essa mesma pessoa estava viva, rindo com você, os dias pareciam correr sem que você percebesse. Isso não é contradição. Isso é a prova de que o tempo que importa não é físico, é afetivo. É o tempo da presença e da ausência, da espera e da perda. E, no entanto, quanto mais fundo mergulhamos, mais a pergunta incomoda: se o tempo não existe como substância e se o inconsciente ignora completamente sua passagem, o que resta? O que significa dizer que estamos vivos hoje se o hoje é apenas um recorte arbitrário entre o que já não é e o que ainda não aconteceu? A ciência tenta nos oferecer respostas, mas cada resposta abre novos abismos. O experimento mental dos gêmeos de Einstein mostrou que a passagem do tempo depende da velocidade e da gravidade. Isso quer dizer que, em certo sentido, o tempo é relativo, moldado pela situação de cada observador.
Já a física quântica radicaliza. A famosa equação de Wheeler-DeWitt descreve o universo sem mencionar o tempo em nenhum lugar. É como se, no nível mais básico, não houvesse antes nem depois. Apenas um estado suspenso, sem direção. Mas não se engane, isso não é apenas especulação de laboratório. Pense no cotidiano, quantas vezes você já viveu a sensação de déjà vu, a estranha impressão de que já esteve exatamente naquela cena, embora saiba que é impossível? O que é isso senão uma falha no nosso sistema de organizar o tempo? É como se o cérebro, por um instante, revelasse que o tempo pode não ser tão linear quanto imaginamos. Na psicanálise, a coisa é ainda mais cruel, porque aquilo que você tenta enterrar, um trauma, uma lembrança dolorosa, um desejo reprimido, não se acomoda em uma gaveta do passado. Ele volta. Ele retorna como se fosse atual, como se estivesse acontecendo agora. O inconsciente não reconhece ontem nem amanhã. Ele é sempre agora. Isso explica por que você insiste em repetir padrões, em procurar amores que já sabe que vão te destruir, em sabotar suas próprias escolhas. Você não está preso ao passado. Você está fora do tempo. E aqui surge o paralelo perturbador. No experimento quântico, o colapso da função de onda acontece quando há observação. O tempo parece surgir no ato de medir, no instante em que uma possibilidade se transforma em realidade. Na psicanálise, o tempo subjetivo também surge no ato da observação, quando o sujeito consegue narrar sua própria história, quando simboliza aquilo que estava recalcado. Antes disso, não há passado nem futuro, apenas repetição. Perceba a ironia. O tempo, que parece ser o senhor absoluto da realidade, pode ser apenas um efeito colateral da observação, seja no universo ou na mente. Ele não é dado, ele acontece, ele é produzido. O tempo não está lá fora, esperando que você o alcance. Ele está dentro, esperando que você o crie. Agora vamos aumentar ainda mais a tensão. Pense no seguinte: se o tempo não é absoluto, então o futuro não está escrito. Mas também não está lá na frente, esperando por você. O futuro é criado a cada instante, na relação entre observador e mundo. Isso significa que cada decisão sua não apenas altera o amanhã, mas literalmente o fabrica. Você não está indo ao encontro de um futuro pronto. Você está esculpindo o futuro a cada escolha, como quem entalha madeira crua. E aqui entra o desconforto. Se você não escolher, alguém escolhe por você. O tempo não é neutro, ele é tecido pelo desejo, pelo medo, pela memória. Quando você não narra sua própria história, outros a narram por você. A cultura, a família, a sociedade. E você vive repetindo como um eco, sem perceber que poderia estar reinventando. Não há nada mais urgente do que compreender isso. Porque se o tempo é relação e não substância, você pode transformá-lo. Você pode costurar um antes e um depois diferentes. Pode romper com o eterno retorno das mesmas dores. Mas isso exige coragem. Coragem de observar, de dizer, de simbolizar. Coragem de encarar o fato de que o tempo não corre como rio inevitável, mas se dobra como tecido instável. E é aqui que o clímax se aproxima. Porque toda essa tensão, a relatividade de Einstein, a ausência de tempo na equação de Wheeler-DeWitt, a atemporalidade do inconsciente freudiano, converge para uma única questão: se o tempo não existe em si mesmo, mas apenas na relação, quem é que o cria em última instância? É o universo? É a mente? Ou é a junção dos dois, nesse ponto cego onde física e psicanálise se encontram? Chegamos ao ponto em que não há mais fuga. A pergunta que parecia filosófica demais, quase abstrata, agora bate à sua porta com a força de uma verdade íntima. Afinal, o tempo existe? Ou somos nós que o inventamos para não sucumbir ao caos? A física moderna já nos advertiu. O tempo, como imaginávamos desde Newton, não é absoluto. Ele não corre igual para todos, nem é uma linha universal que se desenrola sozinha. Einstein provou que o tempo se dobra, se estica, se retrai. Os relógios não marcam a mesma hora para todos os observadores. O universo não é um palco fixo, mas um tecido que se curva diante da gravidade e da velocidade. O tempo, nesse nível, é relativo. Mas a física quântica foi ainda mais implacável. Em suas equações mais fundamentais, o tempo simplesmente desaparece.
A equação de Wheeler-DeWitt, por exemplo, descreve o universo inteiro sem mencionar a palavra tempo uma única vez. O que isso significa? Significa que o universo não precisa do tempo para existir. O tempo é um efeito emergente. Ele não está no alicerce da realidade. Ele aparece quando partículas interagem, quando sistemas se relacionam, quando há diferença entre estados. O tempo não é um ente sólido. É um fenômeno que nasce do encontro. Agora olhe para dentro de si. Freud nos lembra que o inconsciente é igualmente imune ao relógio. O trauma, a lembrança recalcada, o desejo reprimido, nada disso obedece ao calendário. O inconsciente não envelhece, ele repete, ele insiste, ele traz de volta aquilo que você pensava ter deixado para trás. Quantas vezes você já disse, eu achei que já tinha superado isso? Mas não superou, porque o tempo psicológico não é cronológico. Ele não anda para frente, ele gira em círculos até que algo o interrompa. E aqui está a revelação central. Tanto na física quanto na psicanálise, o tempo não existe como substância. Ele existe como relação. No universo, ele surge quando há observação, quando um sistema se dobra sobre outro. Na mente, ele surge quando você consegue simbolizar, narrar, dar nome ao indizível. O tempo não é dado, ele se produz. Ele não é essência, é linguagem. Isso muda tudo, porque se o tempo é relação, então você tem poder sobre ele. Pense bem, o futuro não está pronto, esperando como uma estrada asfaltada à sua frente. Ele é tecido a cada escolha, a cada gesto, a cada palavra que você pronuncia. O passado, por sua vez, não é um cemitério imutável de memórias. Ele pode ser reconfigurado quando você o narra de outra forma, quando atribui um novo sentido ao que aconteceu. A sua história não está escrita em pedra. Ela está escrita em carne viva e pode ser reescrita. A grande ironia é que passamos a vida acreditando que somos prisioneiros do tempo, quando na verdade é o tempo que depende de nós para existir. Sem relação, não há antes nem depois. Sem observação, não há presente. Sem linguagem, não há narrativa. O tempo é a sombra que projetamos no chão quando ousamos nos mover. Então, a resposta que você esperava não é simples, mas é clara. O tempo, como substância independente, não existe. O que existe é a sua capacidade de produzi-lo. O que existe é o modo como você costura passado e futuro a partir da sua memória, do seu desejo, da sua presença no mundo. O tempo não está fora, o tempo está entre. E é justamente nesse entre que se encontra a nossa humanidade. Porque ser humano é habitar esse espaço instável onde nada é garantido, onde o passado insiste em retornar e o futuro insiste em não chegar. Ser humano é aprender a costurar sentido nesse intervalo, é inventar narrativas que nos permitam sobreviver ao caos de um universo que não tem relógio próprio. No fim, o que descobrimos juntos é ao mesmo tempo libertador e assustador. Não somos vítimas do tempo, somos criadores dele. O tempo não corre sozinho. Ele acontece quando olhamos, quando lembramos, quando narramos. Ele acontece quando você diz, isso foi ontem ou isso será amanhã. Antes disso, não há ontem nem amanhã. Há apenas um agora suspenso, aguardando que você o organize. O tempo. Palavra curta demais para conter a vastidão de tudo o que acreditamos sobre ele. Passamos a vida tentando aprisioná-lo em relógios, em calendários, em cronômetros que ditam quando devemos nascer, estudar, trabalhar, amar e até morrer. Mas, depois de atravessar todo este percurso, das certezas da física clássica às vertigens da mecânica quântica, dos mitos da psicanálise às angústias da existência, resta a pergunta inevitável: o tempo existe como entidade real? Ou é apenas o eco de nossas próprias percepções? A conclusão que emerge não é uma resposta definitiva. Ao contrário, é o reconhecimento de que talvez estejamos diante de um espelho, onde o que vemos não é o tempo em si, mas a nossa tentativa desesperada de organizar o caos da experiência. O tempo, nesse sentido, é menos uma linha que avança e mais um dispositivo narrativo. A maneira como costuramos memórias e antecipações para que a nossa consciência não desmorone diante da infinitude.
Se a física quântica nos diz que partículas podem ocupar estados múltiplos, que o futuro e o passado são menos rígidos do que acreditávamos, então talvez a realidade não seja uma sequência de momentos, mas um oceano onde cada instante é apenas uma onda possível. Nós, navegadores frágeis, escolhemos surfar em uma delas e chamamos isso de presente. O resto, deixamos escondido nas profundezas, como se nunca tivesse existido. Mas existe, apenas não o habitamos. Do outro lado, o inconsciente humano age da mesma forma. Ele nos faz reviver traumas, como se fossem agora, nos lança medos ancestrais em situações triviais, nos conduz a repetições invisíveis. O inconsciente não distingue ontem de amanhã, ele pulsa em um eterno agora. Ao tentar racionalizar essa pulsação, criamos a ilusão de um tempo linear. Em outras palavras, o tempo psicológico é tão ficcional quanto o tempo absoluto. Ambos são invenções, ainda que invenções úteis. Essa percepção tem um impacto brutal, pois se o tempo é em grande medida construção, a pergunta muda de direção. Não é mais o que é o tempo, mas o que somos nós sem o tempo. E aqui começa a vertigem final. Sem tempo não existe idade, progresso ou decadência. Sem tempo não existe espera, esperança ou medo. Sem tempo não há narrativa e sem narrativa. Quem somos? O eu talvez se desfaça junto com os ponteiros, revelando que nossa identidade é sustentada por um fio tão frágil quanto a contagem dos segundos. No entanto, essa revelação não precisa ser apenas trágica. Ao percebermos que o tempo é moldável, seja pela física quântica, seja pela plasticidade da mente humana, podemos reinterpretar nossa própria existência. Não estamos condenados a viver apenas na prisão da cronologia. Podemos nos libertar da obsessão de correr contra o relógio, de medir cada passo, de temer o futuro e idolatrar o passado. Podemos assumir a radicalidade de viver no instante como quem mergulha em um abismo. Mas atenção! Viver no instante não significa abraçar um hedonismo raso, aproveite porque o tempo é curto. Essa frase tão repetida carrega em si a mesma armadilha que tentamos desarmar. Ela pressupõe um tempo escasso, um prazo de validade. O convite aqui é outro, perceber que o instante não é curto. O instante é infinito. Dentro de cada respiração existe um universo inteiro em expansão. Dentro de cada olhar, um cosmos inteiro se revela. O instante é a eternidade disfarçada de momento. Esse é o ponto de ruptura, quando deixamos de buscar o tempo como entidade externa e passamos a reconhecê-lo como projeção interna. Nesse deslocamento, todo o peso da existência se transforma. Não é o tempo que nos arrasta para a morte, somos nós que arrastamos a morte para dentro da ideia de tempo. Não é o futuro que nos ameaça, é o nosso apego ao futuro que nos aprisiona. O tempo em si pode ser apenas silêncio. E se o tempo for silêncio, talvez tudo o que chamamos de vida seja o ruído que criamos para suportá-lo. Nesse ruído estão nossas narrativas, nossas memórias, nossos planos. Um ruído necessário sim, mas não absoluto. Pois, se tivermos coragem de encarar o silêncio, perceberemos que a eternidade não está depois da morte, nem antes do nascimento. A eternidade está agora e sempre esteve. Chegamos então à conclusão paradoxal. O tempo é real e irreal, simultaneamente. Real porque organiza, porque nos permite agir, porque sem ele não há linguagem nem história. Irreal porque, ao fundo, é apenas uma construção de percepção, um molde adaptativo da mente, uma ilusão consensual que sustenta nossa sobrevivência. O tempo é como uma ponte de vidro sobre um abismo, nos permite atravessar, mas não é o abismo. E diante desse paradoxo, resta a provocação final. O que você fará com essa percepção? Vai voltar a olhar o relógio e acreditar que cada segundo é uma sentença? Ou ousará viver como quem sabe que o tempo não é inimigo, mas invenção? O tempo pode não existir da forma como pensamos, mas a sua experiência dele é absolutamente real. E talvez seja aí que se esconda o segredo mais incômodo de todos. Não é o tempo que nos pertence, somos nós que pertencemos ao tempo que criamos.